Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus sobre todos. São todos muito bem-vindos, você de qualquer religião. Amém? Nesta noite vamos estudar a palavra do Senhor, o mundo espiritual, sobre profecia ou adivinhação. E eu quero desde já colocar para todos aqueles que vão me assistir que o nosso canal ele é interdenominacional. Nós não visamos placa, nós também não visamos religiões. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, este canal é ecumênico e não tem a intenção de ofender, agredir ou constranger qualquer pessoa ou qualquer religião. Amém? Nós estamos aqui para aqueles que querem estudar a palavra de Deus, para aqueles que querem conhecer do mundo espiritual, para aqueles que querem conhecer da palavra revelada, das Escrituras. Então, o nosso objetivo nesta noite, irmãos, é pregar para aqueles que creem na Bíblia. Amém? Se você crê que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, você que é de qualquer outra religião, não importa denominação ou religião, essa palavra nós compartilhamos com você também nesta noite, com todo respeito, com toda consideração, respeitando a fé de todas as pessoas, amém? Mas, especialmente para aqueles que creem na palavra de Deus, na Bíblia, como sendo a palavra de Deus. E para você que não crê que a Bíblia é a escritura sagrada, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, então essa palavra automaticamente não será para você. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo, e vamos fazer uma pequena e breve oração. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, grande é o Shaddai, Tu que fez o céu e a terra e tudo que existe nela. Te glorificamos e te exaltamos nesta noite. Nós e todos que estão ouvindo a este canal, de toda e qualquer religião, reconhecemos que Tu és o Deus vivo todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que nós somos também criaturas da Tua vontade, filhos da Tua criação, obras da Tua mão. E nesta noite te convidamos, Espírito Santo, faça parte desta live, faça parte desta pregação. Toma minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, a minha mente e o meu coração nesta hora. E também manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua glória sobre todos os meus irmãos que estão ouvindo a esta live. No nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei e Senhor, o qual nós consideramos nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que Ele vive e reina para todo o sempre, no nome de Jesus. Eu oro neste momento, abençoando a todos os meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, a todas as pessoas que estão entrando neste canal, recebam a palavra do Deus vivo, recebam do Divino Espírito Santo, sejam tocados e purificados e lavados no sangue de Cristo Jesus. Pai amado, libera a mente, libera o coração dos meus irmãos e de todos que escutam esta live para que eles possam receber da Tua palavra, entender a Tua palavra, retira as escamas espirituais dos olhos, retira os tampões espirituais dos ouvidos e que a Tua palavra revelada seja discernida nos corações e que todo aquele, Senhor, como diz a Tua palavra, aquele que está cativo seja liberto, que a Tua palavra venha trazer luz de revelação e de entendimento, que a Tua palavra venha libertar os cativos nesta noite e que todo impedimento, todo espírito de incredulidade caia por terra neste momento, no nome poderoso de nosso Senhor, que assim seja e assim será. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus seja louvado pela tua vida
que está nesta noite me assistindo. Irmãos, qual é o conteúdo desta mensagem? Nós precisamos ser uma igreja embasada. A nossa base tem que ser as Escrituras Sagradas. Nós precisamos fugir da mesmice, daquilo que todo mundo está fazendo. Amados irmãos, nesta noite eu tenho uma mensagem forte de Deus para entregar para a tua vida. Não seja igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você não tem que fazer tudo que os outros estão fazendo. Você tem que ter personalidade própria. Você tem que ter identidade própria. O mundo está carente de pessoas que tenham identidade própria. Pessoas que sejam autênticas, pessoas que sejam francas, pessoas que sejam sinceras. Nós não somos uma manada, nós não somos um rebanho. Nós não fazemos parte do mundo animal. Nós somos seres inteligentes, dotados de inteligência, dotados de sabedoria. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Deus nos deu um raciocínio, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu um intelecto. Não nos chamou a sermos Maria vais com as outras, né? Não nos chamou a ser João ninguém, não nos chamou a ser Zé coisa nenhuma. Não, ele nos deu uma inteligência, um espírito de sabedoria, de conhecimento e nos fez a imagem e semelhança dele e da Santíssima Trindade. Então nós temos que ter personalidade própria. Nós temos muitas vezes que remar contra a maré. No mundo de hoje que nós estamos vivendo com tantas angústias e ansiedades, é natural que as pessoas desejem saber o que virá no dia de amanhã. Mas o que acontecerá na minha vida nesse ano? Mas o que acontecerá na minha vida no mês que vem? Mas o que vai acontecer na minha vida até dezembro? Mas como é que vai ser o ano de 2021? Como é que eu estarei em janeiro? Mas o que acontecerá em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2021? E assim nós vamos vivendo numa ansiedade tremenda, numa angústia tremenda. E quando nós viemos para Deus, aceitamos ao Jesus como Salvador, como nós também no meio cristão evangélico pentecostal, as pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, mas os pentecostais, os servos de Deus pentecostais, têm dons divinos do Espírito Santo e glórias a Deus pelos dons divinos. Um destes dons é o de profecia e de revelação. Amém, irmãos? Assim também, como no mundo secular, em outras religiões, e eu não vou estar citando aqui nome de religiões, porque não estamos afrontando a nenhuma religião. Amém, irmãos? Mas dentro do campo da espiritualidade, em outras religiões, principalmente advindas do paganismo, existem a prática da adivinhação. Amém, irmãos? Então, nós temos esses dois pontos. Dentro do meio evangélico cristão pentecostal, temos a manifestação do espírito da profecia ou revelação. E fora do contexto evangélico, do cristianismo, nós temos, através das mais variadas religiões, advindas a princípio do paganismo, entre outras áreas, também as, entre aspas, digamos assim, revelações ou adivinhações. E nesta noite nós queremos pontuar para os irmãos que, seja dentro do meio cristão evangélico, ou seja, buscando fora, em qualquer outro campo da espiritualidade, essas revelações ou adivinhações, vamos estudar à luz da palavra se isso agrada ao Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e que se transformou em teu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, depois que tu o aceitou como único e suficiente Salvador. E se nós, como cristãos, estamos tendo a atitude correta, quando muitas vezes nós colocamos as profecias acima das escrituras sagradas e nos tornamos crentes que só temos felicidade, só temos alegria quando Deus está falando com nós através de uma profecia ou de uma revelação. Porque quando estamos sendo ministrados pela palavra, estamos recebendo a palavra ministrada ou pregada, ou a palavra através de um aconselhamento pastoral, daí nós descartamos. Daí nós entendemos que não é Deus falando.
falando. Se Deus não fala pelo espírito da profecia, se Deus não fala pela boca de um profeta, se Deus não fala da forma profética ou de revelação, Deus não está falando. Aí eu me dou o direito de aceitar ou não aquilo que Deus está, aparentemente Deus está falando comigo. Meus irmãos, nesta noite que caia toda a escama da cegueira espiritual dos teus olhos. Que nesta noite caia os tampões que estão nos teus ouvidos. Meu irmão, se tem uma fonte pela qual Deus fala, se tem uma fonte verdadeira pela qual Deus mais fala, se tem uma fonte verdadeira a qual você possa confiar de que Deus é de fato 1000% está falando com você, esta fonte chama-se Para Quem Crê, certo, irmãos? Estou pregando em primeiro lugar para quem crê que a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Esta é a fonte, meu irmão e minha irmã. Você está procurando uma profecia, você está procurando uma revelação, você está procurando saber como é que vai ser o seu futuro, você tem dúvidas e angústias a respeito de como você vai passar este ano e até o final do ano e no início do ano que vem e no ano que vem? Então você tem que entrar para dentro desta palavra, que é a profecia viva e revelada do Deus vivo todo-poderoso. Você tem que abrir a sua Bíblia empoeirada e cheia de pó dentro da sua casa e você tem que procurar ler, comer, compreender e estudar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, porque ela é a maior profecia. Qualquer revelação que você receber de qualquer profeta externo, primeiramente você tem que passar pelo crivo da palavra. Se você não passar pelo crivo da palavra, se você não conhecer a palavra de Deus para verdadeiramente pegar aquela profecia e passar pelo crivo da palavra, como os filhos de Bereia, como havia a igreja de Bereia que o apóstolo Paulo gavava, que era um povo zeloso da palavra de Deus e das escrituras, e eles não engoliam o que qualquer homem falava, sem antes eles olharem na palavra de Deus e verem se de fato aquilo se fechava com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A maior profecia continua sendo a palavra de Deus. Amém? Se você é cristão, se você aceitou a Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, não há justificativa para que você não tenha amor pela palavra de Deus, que você passe reto pela palavra de Deus, que você despreze os aconselhamentos que são ministrados para a sua vida através da palavra de Deus. O Espírito Santo somente vai confirmar aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Meu irmão e minha irmã, se você entrou nesta noite com um coração humilde para aprender da palavra de Deus, para crescer espiritualmente, para conhecer mais do Espírito Santo, da sua palavra e do mundo espiritual, então eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai começar a ter um outro entendimento e você vai se livrar do mal da humanidade, que eu quero relatar nesta noite, que o mal da humanidade desta geração, antes da depressão, é a ansiedade. Antes da depressão entrar, a ansiedade já entrou. Amém, meus irmãos? Você tem que entender que Jesus mandou você e eu viver um dia de cada vez. E é humanamente impossível uma pessoa conseguir viver um dia pleno se ela sempre está angustiada, desesperada, com medo e nervosa e querendo que Deus fale com ela para dizer como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a minha semana, como é que vai ser o final desse ano, o que vai acontecer comigo no ano que vem, mas será que tal situação vai se realizar, mas será que aquela porta vai se abrir, mas será que eu vou receber aquele dinheiro, mas será? É por causa disso, meus irmãos e minhas irmãs, que a maioria das pessoas está sendo enganada, que fica correndo atrás de adivinhação, profecia, revelação, seja dentro e fora da igreja. Amém, irmãos?
ficando na mão de homens aproveitadores. Abra os teus olhos nesta noite, abra os teus ouvidos, comece a entender, Deus te chamou para viver um dia de cada vez. Ah, pastora, mas eu preciso de uma revelação de Deus, eu preciso que Deus fale para mim que vai acontecer em tal situação. Então você entra para dentro do seu quarto, fecha sua porta, vai falar com o seu Deus, que em secreto ele te vê, e quando ele quiser, se ele quiser, ele vai levantar alguém para falar contigo, meu irmão e minha irmã. Mas Deus não te chamou para você ficar pulando de galho em galho, pulando de igreja em igreja, correndo atrás de cultos, né? Culto do milagre, culto da bênção, culto da revelação, culto da saúde, culto não sei mais do que. Meu irmão e minha irmã, não estou criticando nenhuma igreja e nenhuma denominação, nada. Eu estou apenas falando que todo culto, em qualquer e todo culto, Deus pode falar. Em qualquer culto, Deus pode curar. Em qualquer culto, Deus pode agir. Em qualquer culto, Deus pode levantar um paralítico de uma cadeira. Basta que o Espírito Santo esteja ali. Basta que aqui naquele local exista santificação e preparação. Porque Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Entenda isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Comece a entender que você precisa se livrar, arrancar da sua vida essa desgraça chamada ansiedade. Ansiedade, curiosidade exagerada a respeito do teu futuro. Queira saber do teu futuro somente aquilo que Deus Jeová queira te falar. Saiba que é Deus quem prepara o momento, a hora e a circunstância e a situação. Eclesiastes 3 diz: há tempo preparado para todas as coisas. Nem tudo que às vezes nós perguntamos a Deus, Ele vai nos responder na hora que nós queremos, porque não é a hora, irmãos. Tem momentos que nós temos que entrar no silêncio de Deus, porque Deus está querendo que nós venhamos a semear sementes de oração. Nós precisamos semear sementes de oração para o nosso futuro. Se em todo o tempo nós ficarmos recebendo e recebendo e recebendo das coisas espirituais de Deus, nós não vamos arrumar tempo para gastar com oração. Amém? Essa é a introdução que eu dou na palavra e agora eu vou começar a pregar. Alguém pode dar um sinal de que está me ouvindo aí? Vamos lá. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 18. E aconteceu que indo nós para o lugar da oração. Veja bem, meu irmão, eles tinham um lugar de oração. Você também tem um lugar de oração? Ou a oração na sua vida é relegada quando você tem que orar por alguém, por alguma necessidade, ou quando você está empipinado? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Tá ouvindo isso aqui? Isso é livro de Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 18. Aqui está dizendo claramente que havia uma jovem perseguindo a Paulo, que estava possuída de um espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Tá entendendo, meu irmão e minha irmã? Deus seja louvado, seja bem-vinda, irmã Celia Cristina Pedroso. Tudo na bênção, Deus te abençoe. Meus irmãos, você está entendendo? Nem todo espírito procede da parte de Deus. Este espírito que esta moça aqui que se relata nas escrituras não procedia da parte de Deus. Não era o Espírito Santo, era um espírito de adivinhação que estava perseguindo os discípulos. Aqui diz que ela, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está ouvindo bem, meus irmãos? Nós temos aí, meus irmãos e minhas irmãs, uma quantidade de situações dentro do contexto de um núcleo de religiões espiritualistas provindas do paganismo, uma mistura que vem aí de muitos anos, aonde muitas pessoas lidam com adivinhação, com vários tipos de jogos de adivinhação. E muitas pessoas ficam com a vida completamente trancada. Elas não fazem absolutamente nada sem irem até a esses locais para então se utilizarem desses jogos de adivinhação
para que elas possam saber do futuro delas, ou do futuro das pessoas que elas amam, ou do futuro das pessoas que elas odeiam. E também manipular essas situações para que sejam favoráveis a elas. E essas pessoas estão muitas vezes enganadas, iludidas. Eu mesma já me encontrei numa situação dessas no passado. Também fui uma dessas pessoas enganadas e iludidas. Amém? Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Amém, queridos? E isso não é absolutamente nada agradável diante de Deus. Porque nesta noite você vai conhecer da palavra de Deus que existe um Deus todo-poderoso, que é o único que conhece na plenitude o futuro de cada um de nós. E que ele nos chamou para que nós venhamos a depender dele, confiar nele, confiar naquilo que está escrito nas suas escrituras sagradas, declarar a palavra de Deus na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nos cercam e nos livrarmos destes espíritos de adivinhação. Amém, queridos? Lamentavelmente, nós temos conhecimento que dentro da própria igreja, do próprio cristianismo, muitas vezes esses espíritos de adivinhação também estão tendo acesso. E eu vou relatar já em seguida como é que funciona. Amém? Bom, então o que eu quero dizer a respeito desse primeiro versículo? Vigie, irmãos. A igreja moderna em muitos lugares já foi contaminada por esses espíritos de adivinhação. Eu quero dar um exemplo. Tem muitos profetas e profetisas que se dizem profetas e profetisas e que estão infiltrados dentro da igreja evangélica, é verdade, e estão muitas vezes se utilizando de espíritos de adivinhação e se passando por profetisas e que estão trazendo revelação. Me dá um exemplo, pastora Zaida, eu vou dar. Muitos tais se dizendo profetas e fazendo adivinhação de número de RG, de número de CPF e de nome completo ou primeiro nome de uma pessoa. E muitas vezes são enganadores, são pessoas fraudulentas que buscam informações na internet, até no Facebook, antes de irem para aquelas igrejas e pegam os nomes e informações a respeito das pessoas, inclusive na internet, quando elas sabem que fazem parte de uma determinada congregação, e vão lá dizer que estão revelando nome, endereço, RG e número de CPF das pessoas. É lamentável, né, irmãos? São os trambiqueiros do evangelho. Mas temos também aqueles que estão fazendo mesmo por espíritos de adivinhação. Irmãos, na Bíblia não tem nenhum relato de que nenhum apóstolo de Jesus ficasse utilizando do Espírito Santo, do dom divino do Espírito Santo, para ficar falando número de RG e número de CPF. Amém? Vigiem, meus irmãos. Para você que tem um pastor honesto, para você que está numa igreja que prega a palavra, um pastor que cuida de você, não vá para qualquer lugar. Não fique indo para tudo que é igreja. Não fique indo atrás de cartazes de convites de que o profeta fulano de tal vai estar aqui. O profeta fulano de aquilo outro vai estar lá. Não fica correndo atrás de profeta e de profecia, meu irmão. Você tem um pastor digno que ministra a palavra para você. A maior profecia são as escrituras sagradas. Se o seu pastor está te aconselhando em cima da palavra, receba como Deus falando com você e pare com essa coisa de ficar pedindo para Deus dia e noite, noite e dia. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Pare com isso, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus é o dom da revelação. Você apresenta o seu problema uma vez e você diz para Deus, Senhor, se for da tua vontade falar comigo através de um profeta, glórias a Deus, ou através da tua palavra pregada, ou através de um louvor, da forma como tu quiseres. Meus irmãos, Deus está nos chamando para o crescimento. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração. Este Covid, ele veio para nos colocar dentro de casa, para nos ensinar a depender da pessoa do Deus vivo. Não dependemos mais da espiritualidade do nosso irmão, mas entendermos que nós temos que buscar desenvolver a nossa própria espiritualidade, que nós temos que aprender a viver em paz, confiando no Senhor, vivendo em cima da palavra. O que foi que Jesus disse? O Jesus disse, o justo viverá por profecia
O justo viverá por revelação? O justo se desviará e vai ficar procurando em outros segmentos espíritos de adivinhação? Não! Jesus disse na sua palavra: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E quando ele orar pela fé e com fé, e eu ver que ele tem fé no seu coração, eu responderei a tudo que ele me pedir por causa da fé, por causa da oração pela fé. Houve situações, milagres e prodígios que Jesus não pôde fazer numa cidade que ele visitava, porque não havia fé naquela cidade. Era um espírito total de incredulidade. Você imagina o nível de ansiedade, você imagina o nível de medo, de temor que deveria haver naquela cidade. Você imagina o nível, qual deveria ser da espiritualidade daquela cidade. Certamente todos eles deveriam estar correndo atrás de espíritos pagãos, de espíritos de adivinhação, de religiões que lidavam diretamente com o ocultismo, para que pudesse trazer adivinhações para a vida deles, para que eles pudessem tomar decisões. Meus irmãos amados, nós que somos cristãos, que assumimos a Bíblia como escritura sagrada, como bússola da nossa vida, nós não podemos agir como mundanos. Não podemos transformar os profetas e as profetisas da casa de Deus como sendo adivinhadores, como sendo agoureiros, como sendo prognosticadores do nosso futuro. O nosso futuro está na palavra de Deus em primeiro lugar, meu querido amado irmão. Deus disse: não temas, eu estarei contigo. Ele disse: se fores fiéis, se for fiel, as bênçãos de Deus vão te alcançar. Ele disse nas Escrituras que nós seríamos alcançados pela bênção de Abraão. Você tem que tomar posse da palavra na sua vida e tirar o seu coração do Egito, tirar o seu coração das práticas do Egito, tirar o seu coração do passado. Muitos de nós que viemos para o cristianismo, antes de sermos cristãos, nós estávamos em diversos tipos de práticas do ocultismo. E era natural que nós vivêssemos assim, buscando adivinhação toda semana. Mas quando nós viemos para a casa de Deus, tudo mudou. A palavra do Senhor diz que eis que se fez novo todas as coisas, e as coisas velhas já se passaram. Está no tempo de você começar a amadurecer, eu e você amadurecermos no Senhor, e começarmos a entender que a maior profecia é a palavra do Deus vivo, é a Bíblia, está na Escritura. Quando você abre a palavra de Deus, ninguém pode te enganar. Quando você abre a Escritura e medita nela, como o Senhor disse, ninguém vai te roubar. Amém, queridos? Precisamos ter essa autorresponsabilidade de entender que temos que cuidar da nossa espiritualidade. Nós temos que cuidar e proteger da nossa vida espiritual. O Senhor Jesus não nos chamou para ser tolos, meu irmão. Jesus não nos chamou para ser tolo. Jesus nos chamou para ser sábios. E a sabedoria está contida nas Escrituras Sagradas. Alguém pode dar um amém? Alguém pode dizer: estou entendendo esta palavra, pastora? Alguém pode dar um glória a Deus aí, meus irmãos? Estão muito quietinhos. É uma palavra para te ensinar nesta noite. É uma palavra para que você venha amadurecer e crescer. É uma palavra para que você venha gerar, frutificar e dar frutos. É uma palavra para que você venha ser grávido do Espírito Santo nesta noite. Que você se engravide das promessas de Deus. Que você venha tomar posse das promessas de Deus. Quando você chegar uma pessoa para entregar uma palavra, até mesmo sendo usado por um espírito de adivinhação dentro da igreja, você tenha discernimento para discernir se aquela palavra procede do Espírito Santo de Deus ou não. Amém? Se você não tiver Bíblia dentro de você, você não vai ter discernimento. Você vai ser enrolado igual uma panqueca por qualquer pessoa, tanto dentro do cristianismo, desse falso cristianismo, aonde muitos falsos profetas estão se apresentando, estão ali por causa da lã
das ovelhas, por causa do dinheiro das ovelhas, muitos vendendo profecias. E no lado do mundanismo, os espíritos de adivinhação, as religiões ocultistas, que também ganham dinheiro a varrer. Vamos falar a verdade aqui, meus irmãos. Nós estamos com uma problemática dentro da igreja e fora da igreja. Vamos falar a verdade. Vamos parar com essa hipocrisia. Nós estamos com um problema com espíritos de adivinhação dentro do corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo nas religiões ocultistas, e todo mundo se lavando no dinheiro porque ninguém faz nada de graça. Não me venha com essa história. Atiram tantas pedradas nos cristãos. Ah, porque os cristãos têm dízimo dentro da igreja. Meus irmãos, e as outras religiões? Não existe dízimo dentro da católica? Não existe cobrança de trabalhos em outros segmentos do ocultismo? Meu irmão e minha irmã, nesta noite é a noite da verdade. Eu não estou falando de algo que eu não conheço, eu estou falando de algo que eu já vivi, porque eu também fui um dia dessas pessoas que procurava adivinhação aqui, ali e acolá, que não conseguia viver em paz o dia a dia, mas quando eu encontrei o Senhor Deus Todo-Poderoso e a luz do Evangelho e da Palavra de Deus, eu tomei uma posição. Mas se eu vim para Jesus, não é para que eu continue com o mesmo comportamento do passado, correndo atrás de profecia, correndo atrás de revelação, correndo atrás de profeta, correndo atrás de agrupamento, do culto disso, do culto daquilo, do culto da bênção, do culto do milagre, do culto da transformação, do culto da revelação, do culto do poder, do profeta Joãozinho, da Maria Joãozinha, da profetisa não sei das quantas. Não corra atrás de homens. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho do Deus vivo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele morreu morte de cruz para libertar você desse tormento, de você ficar correndo atrás de religiões e de religiosidade e de superstição e de crendice. O único que sabe da tua vida, desde o dia do início até o dia da tua morte, é o Deus Jeová, o Deus que fez o céu, o Deus que fez o céu, a terra, as estrelas, e fez você também, você querendo ou não. Então dobre o teu joelho e fale com ele dentro da tua casa, com todo o teu coração, que ele te ouvirá em secreto e ele te responderá. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Verso 17, seguindo a Paulo e a nós, aquela tal mulher da adivinhação que nós estávamos falando, amém? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu vou até tirar esse casaco aqui, irmãos, que eu comecei a sentir um calor, uma presença aqui do Espírito Santo de Deus. E eu sei que o meu amigo está aqui. E é o Espírito Santo de Deus da verdade que revela toda a verdade para você nesta noite. Você veja bem, aquela moça seguindo a Paulo e a todos os discípulos clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Está vendo aqui? Ela estava dizendo uma verdade, mas ela não estava dizendo uma verdade pela boca do Espírito Santo. A Bíblia diz que o único Espírito que procede da parte de Deus verdadeiramente é o Espírito Santo. Me perdoe, estou pregando para quem crê Bíblia, amém? Se você não crê, amém. Mas eu estou pregando para aqueles que creem e aquilo que está escrito nas Escrituras. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, vigiem, irmãos. Nem sempre alguém que está entregando algo para você que parece ser uma palavra verdadeira vem de Deus mesmo, ok? Pode parecer ser uma palavra verdadeira, mas não está saindo pela boca do Espírito Santo, portanto não é verdade. Pode ser que seja meia verdade, mas vai ser meia mentira também. Amém? Essa mulher falou uma verdade, mas o espírito que habitava nela, o qual usava a boca dela, não procedia de Deus. Portanto, se não procede o Espírito de Deus, então aquilo é uma meia-verdade ou uma mentira completa. Verso 18. Isto se repetia por muitos dias, e então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Paulo, indignado, voltando-se para aquela mulher, disse ao espírito que habitava nela, que estava encostado nela, que estava falando ao pé do ouvido dela:
Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, ou seja, aquela mulher tombou no chão. Aquela mulher caiu de madura, sabe por quê? Porque ela estava com um espírito imundo encostado nela, o qual estava declarando adivinhações sobre a vida do apóstolo Paulo e de todos aqueles que estavam com ele. Sim, ela estava falando que eles eram servos do Deus vivo. Mas por que aquele espírito estava falando pela boca dela, aquele espírito de adivinhação? Para tentar iludir a Paulo e a todos os discípulos, para que eles pensassem que era através do Espírito Santo que ela estava falando, que era um espírito de verdade. Mas Paulo e os discípulos tinham o Espírito Santo, tinham um espírito de discernimento, meus irmãos. Nós temos que pedir neste tempo espírito de discernimento, amém? Dom de discernimento de espíritos. Grava com você. 1 Coríntios 12, 13, sobre os dons. Peça a Deus dom, que Ele abra o dom de discernimento, de você discernir espíritos, para que você saiba se é o Espírito Santo falando com você ou não. Irmãos, o que eu quero deixar para a igreja? A igreja atual precisa pedir a Deus o discernimento, o dom, o mesmo dom que o apóstolo Paulo tinha. Nós podemos receber uma palavra que parece ser verdade, conter metade de verdade, ter aparência de verdade, mas não proceder através do Espírito do Deus vivo, ok? E se não procede do Espírito Santo, você rejeite, porque ela não vai ser uma palavra verdadeira, amém? Eu quero ler aqui com você, para alertar você, tá? Agora para a nossa parte. Para os falsos profetas, tá, irmãos? Agora nós vamos sair um pouco do espírito de adivinhação das religiões ocultistas, tá? Que permeia no campo das religiões ocultistas. Amém, queridos? E vamos ir para o nosso meio, porque nós temos que tratar com as coisas que são do nosso meio, que são de dentro da nossa casa. Nós temos que fazer uma faxina na nossa casa. Nesta noite o Senhor quer faxinar a sua vida, o seu coração. Eu quero dizer para você, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Você não veio para o evangelho para você continuar com a mesma atitude que você tinha quando você estava lá, quem sabe, servindo a deuses estranhos. Quem sabe no passado você serviu a deuses estranhos, meus irmãos. Quem sabe no passado você, como eu, serviu a deuses estranhos. E você ficava lá a sua vida inteira rodopiando atrás de adivinhação. Você não conseguia lidar com a sua vida, com seus problemas, com seus dilemas. Você não conhecia a palavra de Deus, você era fragilizado nas suas emoções. Então você tinha que viver mendigando para você ouvir os espíritos falarem, os espíritos de adivinhação falarem com você e dizer o que ia ser a sua vida. Mas agora é tudo diferente, você nasceu de novo. Você é templo do Espírito Santo. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você foi batizado nas águas. Você foi batizado pelo Espírito de Deus. Você tem a mente de Cristo dentro de você. Você tem a palavra de Deus para você comer e beber. Aleluia. Se você não faz é porque você não quer. Não arrume desculpa. Amém? Tenha autorresponsabilidade, seja autorresponsável pela sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Eu vejo tanta gente reclamando de pastores, mas não fazem nada por si mesmos. Entra ano e sai ano, estão capengando no mesmo problema, na mesma debilidade. Estão sendo ministrados 250 vezes pela mesma debilidade, pelo mesmo erro, pela mesma deficiência, pela mesma desobediência. E estão insatisfeitos com seus pastores. Misericórdia! Que igreja imatura é esta, meu irmão e minha irmã? Sejamos responsáveis. Quantos anos eu e você tem? Eu tenho 46 anos. Será que eu tenho idade de ficar responsabilizando caso eu tivesse hoje aqui? Estamos liberados debaixo da guarda de Deus. Mas se eu e Israel tivéssemos pastores, então eu teria que estar responsabilizando ao pastor
pastor que estava sobre a minha cabeça, pelas coisas que eu erro, pelas minhas deficiências espirituais, por eu não buscar a Deus como eu devo, por eu ser infrutífero dentro do evangelho e por eu estar há anos no evangelho e ser um crente que fica correndo só atrás de profeta, profecia e revelação, aí eu recebo uma baita profetada que não bate, que bate contrário àquilo que o meu pastor que me ama está ministrando comigo na palavra. E sabe o que eu faço? Eu pego a profecia, a parte boa, e guardo para mim, e tudo aquilo que eu não gostei na profecia, por acaso, eu boto fora, e o que o meu pastor, que está pagando o preço pela minha vida, ministrou comigo pela palavra de Deus, eu entendo que não é Deus falando, e jogo na lata do lixo. E é por isso, talvez, que eu e você estejamos capengando no evangelho, estejamos nos arrastando no evangelho e não estejamos sendo tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos e não estejamos recebendo tudo aquilo que nós temos direito a receber. E a nossa vida em muitas áreas está trancada e não floresce e não dá frutos. E nós não conseguimos vencer as nossas mazelas e deficiências. Por quê? Porque nós pegamos a profecia, a parte boa, e aceitamos. Mas quando o nosso pastor ministra conosco a verdade pela palavra, nós não engolimos, nós rejeitamos, debatemos. Irmãos, vamos mudar, vamos crescer. Eis que tudo se fez novo e as coisas antigas já se passaram. Você deixou o mundanismo, você deixou todo o segmento do ocultismo, você deixou todos os espíritos de adivinhação para trás. Você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Utilize o que você tem dentro de você. Você tem a palavra de Deus aberta. Antes você tinha na sua casa e não abria. Você descobriu o Deus vivo através da palavra, o autor da palavra. E Ele quer falar com você também pela palavra, não só pela profecia. Amém? Alguém dá um glória a Deus aí? Alguém me incentiva a pregar nesta noite? Alguém está junto comigo nesta noite, nesta palavra? Vamos aos falsos profetas, porque nós temos que faxinar a nossa casa. Não existe falso profeta no nosso meio, pastora Zaida. É claro que existe. Não existe falso profeta com interesse em dinheiro das ovelhas do nosso lado, pastora Zaida. É só lá para o lado das religiões pagãs. O interesse de dinheiro. Não é verdade. Vamos declarar a verdade nesta noite. A verdade vos libertará. Você tem que andar na verdade, viver a verdade, falar a verdade. Não adianta querer negar aquilo que todo mundo já está vendo, irmãos. Nós temos que nos corrigir e fazer a faxina. A faxina é em mim e é em você. Sabe quando que a igreja muda? Quando eu mudo. Quando a minha casa muda, quando as minhas atitudes mudam e eu me reúno com os meus irmãos dentro da igreja, dentro do templo, porque igreja sou eu. A igreja evangélica brasileira vai mudar quando eu mudar, quando você mudar, quando as nossas atitudes mudarem. E aí a gente se reúne dentro do templo e aí nós somos igreja como um corpo dentro do templo. Mas todos os dias da minha vida, eu e você somos igreja. Coloca aí, irmã Ana Paula, para mim. 1 João 4, do verso 1 até o 6. 1 João 4, do verso 1 até o 6. Eu vou somente ler, tá? Porque eu quero falar algumas coisinhas e eu tô correndo contra o tempo. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Vai uma dica para você que gosta de andar atrás de espíritos de adivinhação por tudo que é tipo de segmento, por todas as religiões. Vai lá dentro do local que lida com o ocultismo e pergunta para aquele espírito que você está tirando consulta se Jesus Cristo de Nazaré veio em carne ou não, e você vai ver o que ele vai te responder. Amém? Porque somente o Espírito Santo confessa que nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne e morreu por mim e por você. Qualquer outro espírito enganador não vai confessar. Amém?
Verso 13, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Já está no mundo operando através do engano. Meu irmão e minha irmã que me escuta de toda e qualquer religião, vigie. Vigie. Vigie aonde você está buscando desenvolver a sua espiritualidade. Aonde é que você está buscando orientação espiritual para a sua vida? Com quem você está se aconselhando? Com que tipo de espírito você está buscando orientação para a sua vida? Eu quero deixar essa dica aqui em nome de Jesus. Verso 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas que podem estar dentro do cristianismo, e aqueles que dizem também pessoas espirituais, espiritualistas, adivinhos, agnósticos e por aí vai, de qualquer outra religião. O que é falso, irmão, seja dentro ou seja fora. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Verso 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós temos uma sociedade ecumênica, irmãos. Na sociedade atual, tudo é maravilhoso. E qualquer coisa que eu diga que eu não concordo, eu sou preconceituosa. Estão fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Eu não tenho direito como cidadã a ter opinião própria. Porque se eu tiver uma opinião própria que venha contradizer as normas e regras da sociedade ecumênica já estabelecida, que tudo é maravilhoso, que tudo é amor, que tudo é não sei o quê. Não! Aqueles que têm como princípio de vida as escrituras sagradas, a palavra de Deus, ponto! Se tem que expressar uma opinião diferente, eles têm direito a ter uma opinião diferente. E aqueles que também têm uma opinião diferente da nossa têm direito de expressar a sua opinião. Amém? O que eu não posso permitir é que eu não tenha o direito de expressar a minha opinião quando todo mundo, do mundo inteiro, de todas as religiões da face da terra, tem. Eu tenho direito sim, em nome de Jesus, estou expressando hoje neste canal. Verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é parte de Deus não nos ouve, nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não sei, meus irmãos, eu li, está escrito na Bíblia, se você não gostar, reclame com Deus, porque até onde nós sabemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia continua sendo a Bíblia. Amém? E é o que ela diz aqui sobre falsos profetas dentro e fora do segmento cristão. Amém? Tem várias outras passagens aqui que eu não vou poder colocar por questão do horário. Amém? Mas eu quero falar aqui, irmãos, eu quero falar aqui do nosso meio, quando nós podemos identificar dentro do meio cristão, quando um profeta está sendo falso profeta, qual tem que ser a nossa atitude com este falso profeta? Amém, queridos? Pode colocar aí, irmã Ana Paula, Deuteronômio 18, do 21 ao 22. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 21 ao 22. Amém, Ana Paula? Irmãos, quando é que a gente vê que o camarada é um falso profeta no meio do cristianismo? Amém? No meio cristão. Então diz assim, 18, do 21 ao 22. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse com soberba e falou o tal profeta, não tenhas temor dele.
Tem gente que está aí, irmãos, profetizando coisa que não se cumpre, lançando palavras por aí, tá? A varrer. E depois inventa um monte de desculpa, dizendo que não cumpriu por causa disso, não cumpriu por causa daquilo. Não! O que a Bíblia diz? Se o camarada diz que é profeta, dentro do meio do cristianismo, profetizou e disse um monte de coisa em nome do Senhor Deus, que não se cumpriu, ponto. A palavra de Deus diz, não tenhais temor dele. Não te associe com essa pessoa, manda essa pessoa ser feliz, te aparta e segue teu caminho em paz. Amém? Eu quero dar algumas características dos falsos profetas que estão embutidos dentro da igreja. Guarda, querido, para ti como ensino nesta noite para você poder identificar. As suas profecias não se cumprem. Onde é que está isso, pastora Zaida? Em Deuteronômio, do 18 ao 21, do 18, 21 ao 22, que a gente acabou de ler, certo? Segundo ponto, camarada que diz que é profeta e não é, o que acontece? Eles contradizem a Bíblia. Eles entregam profecias que são contraditórias à palavra de Deus. Onde é que está escrito isso, pastora? 2 Pedro, do 2, do verso 1 ao 3. 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3. Essas mesmas pessoas que se dizem profetas trazem confusão, divisão para a igreja e para os irmãos através das suas profecias. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Esses falsos profetas também são normalmente extremamente manipuladores. Como é que eles fazem isso? Como é que eles manipulam? Por que eles manipulam? Eles manipulam, irmãos, a fé das pessoas por causa de seus interesses financeiros, interesses de poder, interesses de influência dentro e fora da igreja. E também eles usam de chantagem, de medo e de engano para manipular essas pessoas, manipular esses irmãos, manipular essas pessoas e obterem o que eles querem. Vigia, meu irmão. E última dica, esses profetas não ouvem a verdade. Quando eles são confrontados com qualquer outra pessoa que conhece um pouquinho mais a Escritura e que vem afrontar eles no que eles estão falando e que cheguem a dizer para eles que eles têm que se arrepender, que eles têm que modificar, que eles estão errados, eles não reconhecem. Eles fogem de ouvir qualquer crítica. Onde é que está escrito isso? 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4. Agora, meus irmãos, para nós dar seguimento à outra parte que eu estava ensinando para vocês, que nós vamos aí entrar para o campo das diversas religiões ocultistas que nós temos, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esta vidência, sobre esta espiritualidade, sobre buscarmos, e infelizmente temos cristãos hoje em dia que dizem que aceitaram a Deus e, entretanto, estão dentro da igreja ouvindo a palavra e muitas vezes em outros momentos estão buscando a adivinhação em diversos meios ocultistas. Vamos à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 13. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Inicia assim na Bíblia, contra os adivinhos. Verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, que eram povos pagãos, povos que faziam vários sacrifícios de animais, de crianças, de homens, de mulheres, de tudo, todo tipo de aberração que você possa imaginar. Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Por que isso? Porque naquela época eles queimavam as crianças, eles ofertavam
os seus filhos a deuses pagãos, para ter um ano de boa colheita, para ter prosperidade, para ter dinheiro, para ter fartura. E não fique chocado, você que está me ouvindo, porque até nos dias atuais isso continua acontecendo debaixo dos bastidores, amém? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor. Você está ouvindo aí, meu irmão e minha irmã? E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. O que Deus quer falar aqui comigo, com você? Larga todas estas coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem no seu íntimo a certeza de existência do Deus Criador, se você crê que as Escrituras Sagradas foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da Santíssima Trindade e o único Espírito que conhece a mente do Deus Criador e que sabe como vai ser a sua vida desde o início da sua existência até o final dos seus dias. Então, em nome de Jesus, eu te convido nesta noite a você largar, retirar, arrancar da sua vida toda e qualquer necessidade, toda e qualquer prática que você tenha tido até o dia de hoje. Seja que você nunca tenha colocado os pés, quem sabe, dentro de uma igreja cristã, ou que você tenha colocado e continue com um pé lá e o outro cá. Mas nesta noite eu quero dizer para ti, tome uma posição em nome de Jesus. E se liberte de todas estas coisas e de todas estas práticas. Porque muitas vezes estão levando só o teu dinheiro. Meu irmão e minha irmã que me escuta. Muitas vezes estão te levando só o teu dinheiro. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre os teus olhos espirituais. Abre os teus ouvidos para a palavra de Deus nesta noite. Só tem um que conhece verdadeiramente a tua vida, desde o início até o final. É o Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e o divino Espírito Santo de Deus. Te aproxima de Deus. Não fique mais na mão de homens, nem dentro nem fora do Evangelho. Dependa do Deus vivo todo-poderoso. Vá buscar conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e todas as algemas e amarras da sua vida vão cair. E as bênçãos, você não vai precisar correr mais atrás de bênçãos. As bênçãos vão te alcançar. Eu quero ainda, meu irmão e minha irmã, falar também sobre o que o Senhor fala na sua palavra, na Escritura Sagrada, se nós devemos consultar a mortos ou não. Amém? Não fique bravo comigo, você que é de qualquer outra religião, não é aqui. Se você não crê no que eu estou dizendo, então essa palavra não é para você, amém? Mas se você crê, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos pregando o Evangelho nesta noite tal qual ele é, com ousadia, com coragem, com fé, acreditando que este Deus que nos libertou, que nos tirou do cativeiro, ele liberta toda e qualquer pessoa que tem um coração sincero, porque a nossa dependência tem que ser de Deus e não de homens, irmãos. Nossa dependência tem que ser de Deus e não de homens. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele disse: de graça recebes e de graça dai. As coisas espirituais nós pagamos preço espiritual. Oh, glórias a Deus! Das coisas espirituais nós pagamos preço espiritual. Não é preço financeiro. As coisas espirituais não são pagas com dinheiro. As coisas espirituais não se paga preço financeiro. As coisas espirituais, para obtermos as coisas espirituais, pagamos preço espiritual. Qual é o preço, pastora? Oração, jejum, busca pessoal, leitura das Escrituras Sagradas. Você quer crescer espiritualmente? Você quer saber o que Deus quer
quer para a sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus dentro de você? Você quer que o Espírito Santo de Deus fale contigo? Você quer que Jesus fale contigo? Você quer que Deus fale contigo? Então pague preço no joelho. Não é dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus é dono do ouro. Deus é dono da prata. Deus é dono de tudo que existe. Deus quer o seu coração e a sua obediência e a sua fé depositada nas Escrituras. Amém? E aí você não vai precisar mais correr atrás de bênção. Você vai se libertar do cativeiro da ansiedade. Você vai aprender a viver pela fé, como diz a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. É pela fé que o justo vive. Deus atende as tuas necessidades e as minhas. Não é porque você está pagando dinheiro para alguém. Não é porque você está indo dentro de uma igreja evangélica e dando dinheiro no altar. Ele não faz barganha. Não é porque você está correndo atrás de todos os segmentos de todas as outras religiões ocultistas e pagando dinheiro para jogos de adivinhação e fazendo trabalhos, etc., que você está sendo respondido. Não! De graça receber, de graça dai. O que foi que Jesus disse? Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e pede para Deus. Aleluia! Se o Deus que fez o céu, meu irmão e minha irmã que me escuta nesta noite, que se rompa as cadeias espirituais sobre a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento, como um dia caiu também as minhas algemas e os meus olhos se abriram e eu enxerguei a luz da verdade de que o relacionamento espiritual depende de nós e que nós já temos acesso ao trono de glória. Jesus rasgou com o corpo dele, com o sangue dele, ele comprou acesso ao Deus vivo. Vá direto, não fique na horizontal, se o seu relacionamento com Deus é na vertical. Aleluia! Oh, glória! Deus abriu caminho, Jesus abriu caminho. O teu relacionamento não pode ser na horizontal. Sabe quando é que eu tenho um relacionamento horizontal? Quando eu dependo de homens. Aleluia, deixa eu acertar. Essa pastora te ama. Essa pastora te ama e prega a verdade para você nessa noite, meu irmão, meu amado, meu querido, minha amiga, meu amigo que me escuta. O teu relacionamento com Deus, quem sabe, está sendo assim, ó. Até aqui, o teu relacionamento, quem sabe, foi na horizontal. Você está dependendo de homens. Você está dependendo de religiões. Você está dependendo de religiosidade. Mas Jesus Cristo de Nazaré já rompeu com a cruz. Com a cruz ele rompeu. Ele abriu acesso para você se relacionar com Deus na horizontal. Parabachora, na vertical. Glória a Deus. Oh, glória. Ele abriu para você se relacionar na vertical. É entre você, aqui está Deus e aqui está você. São duas pontas. Não bota ninguém no meio desse negócio, não vai dar certo. Você vai se decepcionar. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o Senhor fala na palavra sobre quem consulta mortos. Isaías, capítulo 8, verso 19. Coloca aí, Aninha. Isaías, capítulo 8, verso 19. Diz assim, a palavra do Deus vivo, todo-poderoso, Senhor do Deus da terra, Criador de todas as coisas, o Deus que te criou. Você não foi criado por... Deixa eu dizer uma coisa para ti, meu irmão, que me assiste nessa noite. Nenhum espírito que você consulte te criou. O único espírito que te criou foi o Espírito do Deus vivo. Ele tem um nome. Ele se chama Espírito Santo. Deus disse, haja. E você foi formado do pó da terra, você e eu. Você foi formado do pó da terra. Você foi inflado pelo Espírito do Deus vivo que entrou nas suas narinas. Sabe qual foi o Espírito que criou você? Você de qualquer religião que esteja me assistindo, sabe qual foi o Espírito que criou você? Foi o Espírito que procede do Deus Criador, do teu Deus, do
Criador que está aqui relatado nesta palavra, que entrou nas suas narinas e você se tornou ser vivente. Não foi nenhum espírito daqui, dali, da colar, não. Foi o Espírito Santo. E se ele te criou, você acha que algum outro espírito vai saber mais de você, da sua vida, do seu futuro do que ele? Não vai. Acredite nessa pastora, eu muito procurei em tudo que é canto e não achei ninguém que me conhecesse mais do que o Divino Espírito Santo. Amém? Receba essa palavra que eu compartilho com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 8, verso 19. Aleluia! Glórias a Deus! Eu te amo, Jesus! Tu é maravilhoso. Diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chuleriam e murmuram, caso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É a pergunta que o Senhor te faz nesta noite. É a pergunta que Deus faz a mim e a ti nesta noite. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chuleriam e murmuram, caso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E aí, meu irmão e minha irmã que me assiste? E aí, meu irmão e minha irmã que me escuta? Você quer consultar para saber a respeito dos vivos com aqueles que já se foram? Uma boa pergunta. Nesta noite, o Senhor está falando com você pela palavra do Deus vivo. Eu quero te deixar alguns outros versículos aqui rapidamente, capítulos, para que você possa na sua casa estar estudando o que os textos da Bíblia falam a respeito do ocultismo. Amém, meus irmãos? Não é essa pastora aqui, não estou falando de religiões. Estou falando aquilo do que as escrituras sagradas ensinam para você e para mim a respeito dessas práticas. E aí você vai poder estudar na sua casa, você vai poder falar com Deus, você vai poder abrir o seu coração e você vai poder deixar o Espírito Santo ministrar diretamente com você as verdades que somente Ele pode revelar. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Eu quero deixar então com você alguns versículos para você ler, se você quiser e tiver interesse de saber o que o Deus vivo fala na sua palavra a respeito de práticas ocultistas. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Isaías, do capítulo 8, verso 19. Isaías, capítulo 8, verso 19. Levíticos, capítulo 19, verso 31. Levíticos, capítulo 39, verso 19, verso 31. Levíticos, capítulo 20, verso 6. Levíticos, capítulo 20, verso 6 e capítulo 27. Segunda Reis, capítulo 21, verso 6. Segunda Reis, capítulo 21, verso 6. Ezequiel, capítulo 13, verso 18. Capítulo 13, verso 18. E Malaquias, capítulo 3, verso 5. Malaquias, capítulo 3, verso 5. Meu amado irmão e minha querida e preciosa irmã, foi um privilégio ter estado nesta noite com você e ter pregado esta palavra para você. Eu espero que você tenha recebido da parte de Deus através desta palavra e deste ensino bíblico. Eu espero que nesta noite você possa começar a alicerçar a sua fé, primeiramente em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entender que o seu relacionamento tem que ser vertical e deixar de ser um relacionamento horizontal. Porque eis que o véu já foi rasgado.
Eis que o Filho se tornou carne. Jesus se tornou carne. Eu quero ler uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor coloca no meu coração nesta noite. Eu quero ler tudo que Deus coloca no meu coração nesta noite. Porque eu não sei a pessoa que vai me escutar. Eu não sei quem vai estar desse lado. Eu não sei quem vai ouvir, mas talvez seja para uma única pessoa que precisa tanto desta palavra revelada. Quem sabe é a primeira vez que você vai ouvir na sua vida que Jesus Cristo é o Senhor, Deus da glória, o Salvador. Que Ele te ama e tem um caminho excelente, maravilhoso para ti. Que as coisas ruins que acontecem na tua vida, as desgraças, as perseguições, as perdas, as dores, jamais são orquestradas pelo Deus vivo todo-poderoso, nem por Jesus Cristo de Nazaré e nem pelo Espírito Santo. Que Deus Jeová não está bravo com você, que este Deus Criador que fez o céu e a terra e tudo que existe, inclusive você, que criou você, que colocou o sopro do fôlego de vida em você, que Ele te ama, que Ele te espera e que Ele quer que você o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Que Jesus quer cuidar de você e da sua casa e da sua família. Que o Deus vivo, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio ao mundo como Filho de Deus, mas Ele não usurpou ser igual a Deus. E Ele rasgou-se na cruz do madeiro. E Ele abriu, Ele rasgou o véu. Ele colocou abaixo o templo. Ele colocou a divisão. Todo aquele muro de separação entre você e o vosso Deus. A única coisa que separa hoje você de Deus, meu irmão e minha irmã, o que separa a mim do meu Deus é o nosso pecado. Mas se nós nos arrependemos hoje do nosso pecado, pastor, o que é pecado? Sabe o que significa a palavra pecado? Pecado não é essa coisa demodê que você talvez acredite. Pecado significa errar o alvo. Deus quer que você e eu venhamos a parar de errar o alvo. Todas as vezes que nós buscamos resposta para os nossos problemas, para os nossos dilemas, para nossas perturbações, para a nossa vida, fora de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo e das Escrituras, estamos errando o alvo. Nesta noite, Deus não quer mais que você erre o alvo. Ele quer que você entenda que Jesus Cristo de Nazaré não é um qualquer um, não é um espírito a mais, que Ele é o Espírito, que Ele é o Senhor, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Deus, que Ele é o Redentor, que Ele é o Messias. E que Ele pode transformar toda a história de dor da sua vida. Ele pode transformar a sua vida em festa, em alegria, em gozo, em paz e te dar a paz que tu nunca teve. Eu quero ler uma palavra para você. O livro de João, capítulo 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era esse verbo, irmãos? É a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verbo. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Deus, que é Jesus, estava com o Deus Jeová no céu e na glória e com o Espírito Santo. Amém? Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Absolutamente nada do que existe no céu, na terra, debaixo na terra, nos infernos, na glória, tudo obra do Deus vivo. Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Meu irmão, Ele é a luz da tua vida, Ele é a glória da tua vida e Ele está te chamando nesta noite. Verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Oh, glórias a Deus. Eu já estou terminando. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele.
João Batista, todo mundo conhece na Bíblia. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio para dar testemunho de que o Messias viria. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem é a luz da tua vida e da minha? Jesus Cristo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, o mundo não o conheceu e não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, como até os dias de hoje, muitos rejeitam a Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu quero ler até aqui. Verso 11. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Eu quero te deixar com esta palavra nesta noite. Quem sabe essa pessoa que ainda não recebeu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, seja você que está me assistindo nesta live. Quem sabe você não entendeu ainda que você não precisa de profecias, profetadas, revelações, adivinhações, consultas com mortos, consultas com adivinhos, para você saber o que fazer da sua vida. Mas que você precisa, na verdade, verdadeiramente se conectar com o Deus vivo. Fazer aquilo que Jesus disse que é tão simples. Entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, chorar as tuas mágoas, chorar as tuas dores, chorar as tuas aflições, levantar os teus braços para os céus e pedir: Deus, se tu existe, me mostra se a palavra de Deus, se a Bíblia é verdadeira, me encaminha para um lugar onde verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja e muda a história da minha vida. Eu declaro diante de ti que eu nada sou sem ti e que eu preciso de ti e que eu me arrependo nesta noite de tantas coisas erradas e de tantas coisas erradas que eu fiz e que eu busquei porque eu não sabia. Mas eu quero que tu ilumine a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Deus, se tu existes de verdade, reconecta o meu espírito com o teu Espírito Santo. E me leva verdadeiramente a conhecer a verdade que vai me libertar. Em o nome de Jesus. Uma oração simples, meu irmão e minha irmã, e que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida espiritual, como um dia também mudou a minha. E que eu tenho certeza que depois da mudança da sua vida espiritual, da sua religação do seu espírito com o Espírito de Deus, da cura da sua alma e do seu corpo, Deus também vai curar todas as outras áreas da sua vida, as suas finanças e tudo que está torto, Jesus vai endireitar. Porque eu conheço um marceneiro, oh glória, um marceneiro poderoso. Tem uma palavra no mundo que eles dizem: pau que nasce torto, morre torto e não endireita. Mas eu conheço um marceneiro poderoso, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E qualquer pau que entrar, qualquer madeira torta que entrar na marcenaria de Jesus, vai sair de lá aplainadinha. Glória a Deus. Você pode crer nesta palavra? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final.